Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu tô aqui com a Lulu, que já vai se apresentar para vocês. E a gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre carreiras em finanças, preparação de processo seletivo e como que tá sendo a trilha da Lu por aqui. Então, vou passar a bola da vez pra Lu se apresentar. Gente, muito prazer. Eu sou a Luísa, eu sou trainee de finanças de 2024 aqui na Nestlé. E a gente vai contar um pouquinho para vocês, tanto as preparações para o processo, mas também um pouco da trilha aqui de finanças na Nestlé. Falando um pouquinho sobre a minha história, eu não sei se você queria perguntar alguma coisa, mas eu sou acriana, então eu vim do norte do país. Eu fiquei no Acre até os 16 anos e fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de engenharia de produção na PUC-Rio. Me formei no final de 22 e eu sempre tive uma vontade muito grande de tentar programas de trainee. Então, meu ano de 2023 ali foi com foco nessa preparação. E eu tentei para diversos segmentos, para diversas multinacionais, tentei também para vagas em consultoria. E a Nestlé em Finanças foi um pouco da minha escolha aí nesses últimos tempos. E contando um pouco assim até mais da minha jornada. Dentro da faculdade de produção, eu acabei me envolvendo muito com projetos de extensão. Então, eu participei de uma equipe que monta carrinhos de competição, que se chama Baja Reptiles, e dentro da equipe eu tocava muito uma parte de gestão de negócios e gestão de pessoas. Depois eu também passei um tempo dentro da diretoria regional da Ambev, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, atuando dentro de gente de gestão. Então é engraçado, porque eu saí de pessoas e decidi dar um passo além e entender um pouco mais de finanças. No final, ali já da minha graduação, eu estava mais envolvida com matérias financeiras, então acho que foi por isso que eu escolhi tentar um programa que fosse financeiro. Bom, Lu, super legal. E aí me conta um pouquinho melhor como que tem sido a sua trilha aqui dentro do programa, desde que você entrou, quais foram as rotações que você fez, qual foi a que te marcou mais, quais foram os seus projetos, suas entregas? Foi uma decisão muito grande para mim também sair de gestão de pessoas e vir para finanças. Eu acho que um ponto alto da Nestlé foi porque eles me deram essa oportunidade. Por mais que faça sentido, né, com engenharia de produção, eu ainda não tinha uma experiência dentro de finanças. Então, tem sido extremamente especial passar por tudo isso, porque é uma trilha de aprendizado constante. É desafiador, porque é muita coisa, a gente troca de times a cada 3, 4 meses, óbvio, depende ali da área, mas ao mesmo tempo é tudo muito rápido, é desafiador, mas é muito agregador, eu acho que para o nosso conhecimento, e não digo só o aprendizado profissional, mas também o aprendizado como pessoa. Então eu falo que nesses últimos 2 anos eu nunca cresci tanto, me desafiando constantemente, tendo cada vez mais contato com pessoas muito antigas de casa, tendo contato com áreas que provavelmente sem um programa eu demoraria anos para ter. Então, assim, tem sido extremamente agregador na minha carreira. Quais foram as rotações que eu tive até agora? Quando eu entrei na Nestlé, a gente fez uma rápida rotação em Merchan, né, pra gente entender um pouco a importância do ponto de venda, de estar ali, de ter um contato com o cliente. Durou mais ou menos 2 semanas. Logo depois eu fui pra fábrica, então eu passei 4 meses na área de custos da fábrica, então tendo muito contato com o processo de produção. Eu fui pra uma fábrica muito, muito boa, que é a maior fábrica de cereais da América Latina, que é Rio Pardo, São José do Rio Pardo, fica próximo ali de Minas. Então é um pouco distante de São Paulo, é uma cidade menor, é uma cidade que vive e respira Nestlé, mas foi muito bom, porque são pessoas que estavam super dispostas a me ensinar, sentavam ali do meu lado, me ensinavam cada etapa, então foi muito, muito bacana. Logo depois que eu voltei para a sede, eu fui para a supply, então eu toquei finanças e supply chain com foco em custos de distribuição de um e-commerce. O nosso e-commerce é aqui de Dolce Gusto. Depois de supply, eu fui para vendas, mas mais especificamente uma área que se chama torre de controle ou pricing, onde a gente faz todos os estudos e todas as análises de preço de todas as nossas categorias e marcas. E tem um dotline muito grande com finanças. Então foi bem bacana, porque foi minha primeira experiência dentro do mundo de vendas, mas com dotline em finanças. Depois disso, já no ano de 2025, eu participei de um projeto um pouco híbrido, que era uma demanda nova que estava surgindo em finanças, que eram os nossos SKUs, Heroes, mas basicamente os que fazem o negócio girar. E eu precisava muito entender um pouco de KPIs atrelados a esses SKUs, então eu não tive um time específico, mas foi bacana porque eu continuei tendo contato com supply e tive muito contato também com uma área basicamente central aqui em finanças, que se chama Decision Support. É uma consolidadora de todos os nossos números, de todas as nossas bases, de todos os nossos reportes para a Suíça.
Mas foi uma rotação um pouco mais rápida, de 2 meses. E aí, logo depois, eu fui para minha primeira unidade de negócios, que não é uma F&B, é uma unidade de negócios de dentro de NHS, que se chama Pura Vida. Legal. E foi bem bacana, porque a Pura Vida é uma recém-aquisição da Nestlé. Então, eles estão ainda integrando em processos, até mesmo o próprio mindset, a cultura ainda é um pouco diferente, porque é uma startup que agora foi, né, veio pro escritório. Então, eu cheguei na rotação na mesma semana que eles estavam chegando aqui no escritório. Então, foi bem bacana, porque eu aprendi muito, mas é um pouco diferente. É um segmento, pra gente estar acostumado com categorias que volume é muito importante, uma categoria como suplemento tem outras particularidades. E aí eu acabei tocando muito mais custos relacionados à tecnologia, de Globo, de IT, e também relacionado a uma gestão para a gente conseguir entender os gastos de TS, que eu não sei como é que a gente poderia explicar aqui, mas que seria basicamente um trade spend que a gente coloca na nossa venda para ela girar. Então, foi isso que eu fiz em Pura Vida. E aí agora, né, que é atualmente onde eu tô na unidade, tô numa BU F&B, de bebidas e cereais, então tocando marcas icônicas como Nescau, Neston, farinha láctea, Aveias e todas as nossas bebidas de ready to drink, que é Nescafé, Nescau, Alpino. Mas agora então eu tô em bebidas e cereais, onde é uma unidade de negócio, uma das maiores unidades de negócio da Nestlé. E tem sido super interessante porque eu tenho tido muito mais contato, eu acho que com uma visão integral do negócio. Eu digo dessa forma porque geralmente, em algumas rotações, a gente acaba olhando uma linha específica ou tocando um projeto muito específico, mas agora numa BU é muito bacana porque a gente olha de tudo. A gente olha desde um top line até os nossos custos. Se a gente teve um problema na fábrica, o quanto que isso veio diferente do que a gente orçou no nosso DF. Então, é muito ali lidando com prazo e com rotinas de fechamento. Então, assim, eu tenho aprendido pra caramba, tem sido uma experiência única. É um time extremamente motivado. E é a primeira vez que eu tô tendo muito contato, exemplo, com pessoas de marketing, com pessoas de trade, porque aí são as bonificações, são os valores de marketing, né, PFME, com mídia, com tudo. Então, assim, é muito bacana porque você, por mais que esteja dentro de finanças, você toca um todo. Você toca os projetos de inovação e renovação, então agora a gente lançou a Aveia Proteinada, a gente faz todos os cálculos por trás até que esse projeto se viabilize, então é um pouco de tudo. Não, super legal, Lu. Acho que faz realmente um 360 de um monte de coisa. Isso é muito legal. E o programa de trainee da Nestlé é super bem estruturado justamente por isso, né? Pra gente conseguir conhecer um pouco de tudo. E aí me fala, pós-trainee, né? Quais são as possibilidades de carreira que uma pessoa que escolhe a vaga de finanças tem? Outro ponto alto, eu acho que tanto do trainee Nestlé quanto da carreira em finanças, é que é muito multidisciplinar. Então, a gente brinca em finanças que a gente tem 2 maiores caminhos. Um seria aquele financeiro mais raiz, né? Que são pessoas que têm uma maior compatibilidade com uma área como contabilidade, uma área, a gente chama aqui de financial service, né? Mas é contabilidade, tesouraria, até mesmo as áreas de tax, as áreas de planejamento estratégico. E depois a gente tem uma finanças mais de negócio, né? Que são os financeiros que estão dentro dessas BUs, que são as nossas business units. Então, é realmente ser responsável ali pelo nosso P&L, pelos nossos resultados, consolidar, enfim. Então, são basicamente esses 2 caminhos. Mas dentro desses 2 caminhos, a gente vai muito também da sua personalidade, o que você está buscando. São conversas que a gente tem ao longo de todo o programa com o seu sponsor. E aí você vai entender se você gostaria de ter uma carreira em um planejamento estratégico, sabe? Vendo todo, entendendo um pouco das tendências de mercado. Ou se você é uma pessoa que não, eu quero me capacitar mais e entender muito de tributação. Então você vai para uma área como tax. Ou você não, eu quero lidar com negócio, os desafios do negócio no dia a dia. As variações no café, as variações no cacau. E aí você vai para uma unidade de negócio. Então, assim, é muito diverso. Você tem muitas oportunidades. Até mesmo futuramente, se você quiser fazer uma missão internacional. Se você quiser tocar um projeto específico. Existem vários projetos hoje em dia dentro de finanças ligados à automação de processos, de trazer mais dinamismo, sabe? Tirar um pouco dessa visão, eu acho que engessada que às vezes a área tem. Então, assim, as oportunidades são gigantescas. Não, muito legal, Lu. E aí, vamos voltar uns passinhos atrás e conversar um pouco sobre a sua preparação para o processo seletivo. Sempre foi seu sonho ser trainee? Quando foi que você decidiu? Quando você decidiu que você queria prestar o trainee, sempre foi finanças? E no fim das contas, durante o processo, você passou por alguma etapa mais técnica por ser uma vaga bem mais técnica de finanças? Então, aqui sendo super sincera, quando eu saí da Ambev, né, tinha acabado de me formar, eu
estava com essa vontade de ir para uma área que pudesse me trazer mais oportunidades a longo prazo. Então, eu acho que finanças é uma base muito boa para que você futuramente migre para uma área de produção, para que você migre para uma área de projetos, que você migre para uma consultoria. Então, eu achava que naquele momento eu precisava. Por mais que eu tivesse a formação em produção, eu queria ter um conhecimento mais técnico e mais factível ali em finanças. Acabou que quando eu comecei a prestar os programas, eu comecei a prestar programas para diversas empresas e em diversas áreas. Então, eu escolhia de maneira até estratégica quais eram as minhas compatibilidades. Então, eu sempre olhava os requisitos e eu falava, cara, eu acho que aqui faz sentido a minha história de vida, eu acho que aqui faz sentido a minha formação. Então, eu lembro que eu apliquei para gestão de pessoas em alguns que ofereciam gestão de pessoas, ou RH. Eu apliquei para outros que ofereciam finanças. Eu tentei vários também de banco, do próprio Itaú, do próprio Santander. E também fui para outras opções que não eram apenas programas de trainee. Eu fui tem outras empresas que são mais empresas de óleo e gás, onde eles chamam de Graduate Program. É um pouco diferente, ele lembra, porque é para recém-formados, mas a estrutura é diferente, são programas às vezes internacionais. Então eu tentei para Shell, eu tentei para Equinor, são outras gigantes, mas que de um mercado não tão comum. Então foi bem bacana. Eu, inclusive, nessa minha preparação pós-graduação, eu fui me capacitando, estudando mais a fundo, até mesmo o universo de finanças, porque um ponto que você me perguntou o que foi preciso para a trilha de finanças. Acho que a minha dica principal independente da empresa, é muito bom você estar atrelado à área que você está tentando. Então, estude muito. Não só sobre a empresa, porque eu acho que é muito importante você entender a fundo aquele segmento, quais são as dificuldades que a empresa está passando no momento, quais são as oportunidades, mas ao mesmo tempo entender quais são as possíveis perguntas que os entrevistadores vão te fazer. Então, para uma vaga de finanças, eles me perguntavam muito, tipo assim, o que você acha da variação que está acontecendo no mercado agora? Ou então, qual que você enxerga ser o maior desafio da Nestlé financeiramente? Então, são perguntas atreladas à trilha que a gente está fazendo. Quando eu fiz outros processos para gestão de pessoas, já era mais ou menos o tipo, estamos com uma dificuldade em criar uma trilha de carreira em tal área. Qual seria a sua tratativa nessa ocasião? Então, depende muito da trilha, mas para finanças, e principalmente falo aqui pela Nestlé, outro ponto que eu acho importante mencionar são programas que eu tentei em outras empresas de finanças que me agregaram para fazer o da Nestlé. Então, tiveram perguntas que eu tive no painel do Itaú, na semifinal do Itaú, que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido essas perguntas, eu teria talvez chegado mais despreparada no programa da Nestlé. Então, foi muito bacana porque foi me agregando, foi me dando base, e aí quando chegou na minha entrevista com o CFO, ele me perguntou um pouco de câmbio, ele me perguntou de coisas que eu já tinha tido em outros processos. Então, foi bacana por causa disso. Então, tem algumas perguntas voltadas para finanças. No próprio painel que a gente teve com os gestores, o nosso case, ele foi para a gente entender um pouco de estoque, custo de marketing, era mais ou menos fazer uma expansão de KitKat. Então, tinha valores de share, tinha valores mais de custos, e a gente tinha que montar basicamente um mini DRE para poder responder as respostas que eles queriam. Então, realmente é um pouco mais específico em finanças, e depois eles abrem para perguntas mais sobre você e sua jornada. Eu acho que é isso. Eu sei que tem muita gente que pergunta assim, precisa saber alguma coisa muito específica? Tipo, um conhecimento mais específico de contabilidade, de tax, ou então até mesmo de ferramentas como BI, como Excel. Eu acho que você precisa saber de tudo um pouquinho. Você precisa ter aquela base, aquela noção, eu diria. Mas você não precisa ser nenhum especialista, até porque o programa de treino, ele tá aqui para te capacitar. Eu fiquei com uma curiosidade, que já me perguntaram algumas vezes e eu também queria te perguntar. Durante seu processo seletivo, foi avaliado de alguma maneira seu inglês? Foi? Isso é um ponto super importante de falar. Que era outra coisa do porquê que eu tentava outros programas inclusive pra fora, porque eu queria melhorar o meu inglês, não ficar muito nervosa, porque eu também tinha isso. Você vai dar uma entrevista na sua língua mãe, você tá ali na sua zona de conforto. Por mais que você, tenha feito inglês por anos e seja uma pessoa mais afiada, já tem o nervosismo da entrevista. E aí você fazer uma entrevista em inglês, pra mim é 2 vezes mais tenso. Sim. E eu tive a minha última entrevista, que foi inclusive com o meu CFO. Eu não sabia. Eu tinha noção de que em algum momento eles cobrariam o meu inglês, mas ele me deu parabéns, por estar naquela etapa, e logo depois ele perguntou se a gente poderia fazer a entrevista em inglês. Caramba. E aí eu já tive que começar a me apresentar, responder as perguntas dele em inglês. E assim,
o ambiente foi muito confortável para que eu conseguisse performar bem. Eu acho que isso varia super de vaga para vaga também, né? Eu já contei que o meu processo seletivo, embora a minha vaga, assim, exige inglês e espanhol, Total. mas no fim eles só me avaliaram pelo vídeo. Sim. Mas isso é legal de compartilhar que cada caso é um caso, e a gente caso, também não sabe como vai ser o desse ano. E aí, Lu, queria saber, quais dicas você aplicou pra você e que você poderia dar pro pessoal? Tá bom. Falar isso é um must-have pra mim, assim, funcionou, e que você queira compartilhar com o pessoal. Perfeito. E aí, gente, de novo, é uma experiência pessoal com todos os processos que eu prestei, mas eu acho que você se candidatar para um bom número de programas é essencial, porque vai ter uma hora que as agendas vão coincidir, você vai ter que começar a optar por entrevistas, por painéis. Eu lembro na época até que, quando eu estava fazendo, eu acho que era o painel da Suzano e o painel do Nestlé que iam ser no mesmo dia. E aí eu precisei optar por se eu ia fazer uma trilha de finanças ou eu ia fazer uma trilha em transformação digital, algo assim dentro da Suzano. Então o bom é porque quanto mais opções você tem, você vai se capacitando cada vez mais, você vai estudando cada vez mais. É engraçado até porque algumas perguntas, elas são meio chaves em todos os programas. Então se você já respondeu aquilo uma vez, talvez na hora ali você fica até mais afiado para responder com mais clareza, sabe? Então, eu acho que isso é o fundamental. Outro ponto que eu fazia é que eu tinha como se fosse um dossiê, assim. Eu tinha um Google Docs e eu ia colocando basicamente tudo que eu encontrava da empresa. Então, eu tinha uma da Suzano, uma da Nestlé, uma do Itaú, e eu ia colocando tudo, desde tipo assim, qual que era o core do negócio, quais que tinham sido os últimos resultados. Eu buscava na internet, inclusive aqueles books financeiros que eles reportam no final do ano. Então, eu ia basicamente estudar a fundo aquela empresa, quais eram as últimas aquisições, o porquê, o que eles estavam buscando no mercado, e não só daquela empresa, do segmento. Então, na Nestlé, eu fui entender o que estava acontecendo também com os principais concorrentes. Quando eu fui tentar para a Suzano, a mesma coisa, para o Itaú, a mesma coisa. E outro ponto que eu fiz é que, além desse dossiê das empresas, eu fiz um dossiê meu. Então, assim, todo mundo falava, tá bom, você sabe muito, né, da área que você quer prestar, da empresa que você quer entrar, mas e de você? E tem muitos pontos que eles perguntam, tá, mas o que levaria a Luísa a vir para São Paulo? Uma cidade que ela nunca morou, que ela não conhece ninguém. Então, você precisa também estar muito firme no que você quer e quem você é. Eu lembro que tiveram alguns programas que fizeram perguntas do tipo assim, me fala uma pessoa que você admira que não seja alguém do seu trabalho e da sua família. Caramba. Me fala qual é o último livro que você leu e o que isso te acrescentou. O que você considera ter sido a coisa mais desafiadora pelo qual você já passou? E aí o bom é porque como eu tinha esse dossiê meu, eu tinha assim, exemplo, uma dessas perguntas, qual que é a coisa mais desafiadora que você já passou? Eu lembro que eu tinha assim, se o perfil da empresa é esse, eu vou responder isso. Se o perfil dessa empresa é outro, eu já tenho isso mais atrelado. Então, você estudando e se preparando, eu acho que é o maior diferencial, porque você vai estar cada vez mais confiante para se dar bem, sejam em perguntas mais técnicas e de mercado, quanto perguntas pessoais. A mesma coisa também, principalmente dessa parte mais pessoal, o autoconhecimento, ele é muito importante no final das contas. Total. E eu também deixava assim mapeada para cada pergunta, qual a história da minha vida eu vou contar, o que faz sentido com aquela vaga, o que é relevante, porque às vezes você acha super relevante, mas não condiz com a vaga, então é muito legal ter mapeado realmente qual é o perfil da empresa, enfim, acho super importante. E aí, Lu, pra fechar o nosso bloco aqui, queria te perguntar se você pudesse mandar uma mensagem, falar se o programa do trainee da Nestlé vale a pena ou não, enfim, deixar uma mensagem pra quem se inscreveu nesse ano ou nos próximos, o que você falaria? Sendo aqui extremamente sincera com vocês, é uma jornada muito desafiadora. É óbvio, eu acho que o que muito vale, muito custa, porque é um crescimento acelerado que você provavelmente não teria sem um programa. Você tem contato com diversas lideranças, você passa por várias áreas em um tempo recorde. Imagina, a cada 3, 4 meses a gente muda de uma fábrica para uma sede, de uma sede para um CD, às vezes até mesmo durante o programa tendo uma missão e um projeto fora. Então, isso é muito difícil de você ter sem um programa de desenvolvimento e de aceleração como trainee. Eu acho que, além disso, tem toda uma capacitação por trás. Então, hoje eu faço MBA por conta do programa. Isso foi uma conquista pessoal muito grande pra mim. Então, eu acho que pra você que tem esse sonho, que tá no tempo, outro ponto que eu acho que eu não mencionei no início, é de que depois de formado a gente tem que entender quais são os nossos próximos passos. E o programa de trainee, ele é focado para recém-formados. Possa ser que 2, 4, às vezes até 6 anos, mas ele inspira. Então, eu acho que esse é o momento para pessoas que estão recém-formadas entenderem se é o que elas precisam, enxergar muito a longo prazo, do tipo, cara, eu quero estar num cargo de liderança daqui 5, 6 anos, eu quero, me imagino como CFO, me imagino como CEO. Eu acho que o trainee, ele é uma base
muito boa de aceleramento rápido. Então, eu acho que esse é o meu ponto principal. E eu desejo muita sorte. Eu acho que é um processo, de novo, muito difícil, mas que você cresce demais como profissional, principalmente, mas também como pessoa. Porque você vai, muda de cidade, passa por times que são muito diferentes entre si, tem contato com a cadeia como um todo. Então, você tá ali constantemente se desafiando. E isso que faz você um ser humano cada vez melhor. Então, assim, concordo totalmente. Acho que é um divisor de águas na vida Total. de todos nós, assim, e não só profissional, realmente pessoal. É um programa que muda muito a gente de uma maneira muito positiva, assim. Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Lu, muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Espero que nossos insights sejam valiosos pra vocês. Vou deixar as nossas redes sociais aqui. Se precisarem contatar a gente no LinkedIn ou em qualquer outra rede social, estamos aqui. Um beijo, Lu. Tchau. Obrigada, tchau.